Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Milena Flor e está começando mais um Todo Ouvidos. E olha, somos 50 mil inscritos. Meu Deus, eu tô muito feliz. Queria poder dar um abraço em todo mundo que é inscrito, todo mundo que comenta, que compartilha. Muito, muito obrigada. Eu jamais imaginei chegar aqui, então só tenho que agradecer a todos vocês, aos membros também que fazem eu acreditar nesse jornalismo catalisador de boas mudanças. Muito, muito obrigada. Bom, hoje eu converso com a Adriele. Ela que é uma mãe que viu a vida virar do avesso em questão de minutos, quando ela perdeu o filho de 19 anos apenas, o Juan Carlos. Ele foi para um passeio que jamais retornou. Nesse passeio ele foi vítima de um acidente, e digo vítima porque a outra pessoa ela estava embriagada em um carro e atingiu o Juan, que ficou, né, perdeu a vida, ele ficou em um momento com vida, ela vai compartilhar tudo aqui, mas logo após o acidente, o Juan se foi e essa mãe luta até hoje, depois de 3 anos na justiça, em busca de respostas. Adriele, seja muito bem-vinda aqui. E eu acredito que para começar essa história, todo mundo quer saber um pouquinho do Juan, né? Ele era seu filho único, né? Não vou botar nem no passado, vou botar no presente, porque você continua sendo mãe. Como é que ele surgiu na tua vida? Como conta para mim desde o começo. O Juan surgiu na minha vida quando eu tinha 17 para 18 anos. No meu primeiro relacionamento, né, que é até hoje, 23 anos de um casamento, e durante 14 anos foi eu e o Juan. Era eu e ele, mãe e filho, junto para tudo. Para o lazer, para os momentos de dificuldade, para os momentos de alegria, para tudo. Aí ele foi filho único durante 14 anos. Quando eu tive o meu segundo filho, Benício Miguel, que hoje tem 8 anos, e no aniversário de Benício, de um ano, eu estava grávida de 2 meses do José e não sabia. Então Ai, já surgiu assim, o terceiro filho. Benício não, o Juan não ficou sendo o filho único, né? Teve mais duas vidinhas que vieram depois. ele foi o Mas primeiro. assim, foi o primogênito e aquele que me ensinou tudo que eu sei hoje. O ser mãe, o ser mulher, o ser leoa, porque é sobre isso, tá lutando na justiça, né? Amanhã, inclusive, faz 2 anos e 10 meses da morte dele, tá bem perto de completar 3 anos e não é fácil. E Mas o Juan era um filho muito amoroso, muito estudioso, nunca repetiu de ano, muito honesto, muito trabalhador, começou a trabalhar aos 16 anos, né, para ajudar o pai na roça e aí ele seguia assim, seguiu a vida toda dele, sendo filho, eu não falo que ele era um filho perfeito, né? Mas ele sempre foi um filho muito centrado, muito tranquilo, muito honesto, muito estudioso, trabalhador. E Adriele, qual é a cidade mesmo que vocês moram, até para situar as pessoas? Eu sou de São Domingos do Norte, no Espírito Santo, no norte do estado. E foi onde tudo aconteceu, né? Vocês moravam. Isso, foi dentro da cidade mesmo, E cerca a de 800 metros do centro do perímetro urbano. E Adriele, eu acredito que não todos, mas não vou generalizar, né? Mas até é uma vitória para quando uma pessoa tira uma carteira, né, de habilitação. Você lembra esse momento que ele conseguiu? Foi aos 18 anos? Foi aos 19? Então, o Juan estava no processo de fazer a CNH dele. Ele ia dar a entrada, né, ingressar na CNH dele na segunda-feira, que seria no dia 5. E durante a semana anterior, a gente conversou muito, tínhamos alguns planos, né? Uhum. Ele tinha uma namorada, aí eles se separaram, depois voltaram a namorar de novo. E na véspera da morte dele, tinha um mês que eles tinham separado de novo. Mas aí a gente tinha conversado, tinha feito planos, a gente tem uma casa que meu pai deixou de herança para mim,
E ele falou assim, mãe, se eu fizer um cômodo aqui em cima da laje e tal, eu posso vir morar com ela aqui, que eu acho que a vontade dele era morar junto, né? Para ver se ia dar certo, talvez, nesse processo de vida. E E aí eu falei assim, não, vamos fazer. quais os planos assim que ele tinha para o futuro? Ele tinha vontade de sair do Brasil. Ele não escondia isso. Ele falava, mãe, eu quero trabalhar, eu quero fazer um curso, e se eu tiver oportunidade, eu quero sair do Brasil. Ele tinha, assim, isso em mente. Ele, inclusive, assim, ele trabalhava, ele tinha entregado currículo no posto de gasolina, recentemente, fez uma entrevista, chegou a fazer uma entrevista numa empresa de mármore aqui, de pedras, né? Uma grande empresa do município. E na época, depois da morte dele, eu fiquei sabendo até que ele tinha passado na entrevista, só que ele, infelizmente, naquela, ficou retraído de ir trabalhar porque um amigo não tinha passado na entrevista. E aí ele pegou e tinha desistido do processo, né, de entrar nessa empresa. E aí, assim, graças a Deus, era um menino muito estudioso, muito trabalhador, o que você desse para ele aprender, ele fazia, né? E aí, assim, naquela semana a gente conversou muito, fez muito plano. Ele ficou na segunda-feira, eu falei com ele, vamos deixar para dar entrada depois do feriado, né, de 7 de setembro. E, e aí ele até combinou, concordou. Mas na segunda-feira a gente tinha outros planos. Eu tinha alguns exames de saúde, de laboratório dos irmãos para fazer, e até dele também. E aí eu tinha combinado com ele o seguinte: fica em casa na segunda-feira, né? Que a gente vai na cidade vizinha e eu não quero que você. Engraçado. Ele foi vítima de um proprietário, um sócio proprietário, justamente da única autoescola que tem na nossa cidade. Para falar que não outro, para ser um choque maior. Mas assim, eu sempre tive no meu coração dele não fazer a CNH dele aqui, não tirar a CNH dele no nosso município, porque até eu mesmo não tirei a minha aqui na época, há 16 anos atrás. E aí eu falei com ele, segunda-feira a gente faz os exames dos meninos, o seu, e a gente vai na cidade vizinha, na autoescola onde eu fiz a minha, para poder dar o ingresso na sua lá. E estava certo, tudo combinado e tá. Ele ia faltar ao serviço aquele dia, até porque ele trabalhava dia, né? Então, assim, não ia intervir em nada. Mas, infelizmente, o destino foi outro. E Adriele, você pode me contar como é que começou esse dia? Olha, no domingo, pela manhã, no sábado, vou Uhum. começar a falar o anterior, né? No Claro. sábado, ele saiu para trabalhar cedo. No horário de 11 horas, ele veio em casa e falou assim: mãe, o carro ficou pronto. Vamos na oficina para você pegar o carro. E eu vou passar na oficina de moto, né? Para poder pagar uma nota que eu tenho lá. Eu tinha recebido, né, naquele final de semana. Eu falei, então tá. Aí eu peguei, passamos na oficina do carro, peguei o carro e vim embora. E ele tinha praticamente chegado em casa primeiro do que eu, que a gente mora um pouquinho afastado do centro. Só que eu passei por uma estrada e ele passou por outra. E aí, quando eu cheguei em casa, né, eu olhei assim, os meninos tudo quietinho dentro de casa, eu falei assim, ué, cadê os meninos? Ele falou assim, ah, tá tudo assistindo televisão. E ele ali fora na varanda. E aí ele pegou e falou assim, tá tudo na varanda, na sala assistindo televisão. E ele falou assim, ó, eu tô indo trabalhar. Eu falei assim, então tá. Eu perguntei ele, você tem hora para chegar? Não, hoje eu não tenho hora para chegar, não. E como é em uma fazenda, eles estavam fazendo a colheita da pimenta e a secagem, né, e a pilagem dessa pimenta. E ele estava ficando até um pouco mais tarde. Isso no sábado, aí passou a tarde toda. Só que estava um dia assim estranho, sabe? Um dia frio, nublado, sem cor, sem vida. E eu já estava me sentindo indisposta naqueles dias anteriores. E aí ele pegou e, quando foi dando a tarde, o pai dele chegou. Aí eu falei assim, uai, cadê o Juan? O Juan ficou lá para terminar de pilar a pimenta. Quando foi 7h40, 8 horas, ele chegou. Aí, nele chegar, ele tomou o banho dele. A minha mãe é acamada, né? E eu tenho um quarto dela que fica separado da minha casa aqui é pequenininha. Construí um quarto para ela. E nisso ele entrou dentro do quarto dele, tomou o banho e saiu e foi para uma outra casa ali do lado, onde ele passava mais tempo, que é até uma casa do meu irmão, onde ele tinha ali um quarto da bagunça dele. Aí eu perguntei ao pai dele, o Juan vai sair? Não, o Juan não vai sair hoje não.
Aí até então, né, foi dado o horário da gente dormir, nós dormimos. Aí no sábado cedo, no domingo cedo, o pai dele me chamou e falou assim: Ah, eu tô indo pra roça, acabar de mexer com a pimenta lá, e eu vou levar o Juan. E eu falei assim: Não, deixa ele descansar hoje, que ele trabalhou a semana toda. Ah, então tá bom. E aí no domingo cedo, quando foi por volta das 8h20, ele acordou e veio. E falou assim: Mãe, eu tô com a minha garganta doendo. Tem remédio aí pra garganta? Eu falei assim: Tem. Mas eu acho que esse remédio é muito fraco para você. Você não quer ir no posto? Não, não quero ir não. Se não melhorar, eu vou depois. Ele falou assim: me dá esse remédio aí, que se não melhorar mais tarde, nós vamos. Eu falei assim: então tá. Eu peguei o remédio, dei ele falou assim: eu vou lavar minha moto. Aí ainda não, quando ele falou, eu vou lavar minha moto, eu falei assim: você vai sair? Ele falou assim: não, mãe, do jeito que eu tô hoje, eu não vou sair para lugar nenhum, não. Quero ficar em casa, que eu tô cansado da semana, né? Todo dia chegando tarde. E aí ele falou assim: eu não vou sair, não. Aí eu falei com ele, ó, 11 horas eu vou na roça levar umas coisas pro seu pai, só que você vai na rua primeiro, abastece o carro e compra umas coisas que seu pai me pediu. Passei para ele, ele foi, com o carro, abasteceu, trouxe. Aí 11 horas em ponto, eu entrei dentro do carro e falei com ele, eu vou levar os meninos, mas eu vou vir um pouco mais cedo porque eu quero ir lá na casa das suas madrinhas, que uma madrinha de batizado e a outra de consagração. E aí ele falou assim, então tá. Eu falei assim, mas você vai me levar, que eu quero levar os meninos, né? Que eu não dirijo no centro. Uhum. Aí ele falou assim, então tá. A gente foi dando meio-dia, 2 horas, 3 horas, e eu doida querendo ir embora, e os meninos empolgados lá na roça, né? Livre, campo de futebol e tudo, vendo peixe na represa. Aí eu peguei e falei com o pai dele, Patrícia, eu tô indo embora e eu não vou ficar mais não, eu quero ir embora. E eu assim, alguma coisa me tocava para não poder vir embora. Só que nesse meio tempo, eu falei assim com os meninos, entra dentro do carro. E os dois não quiseram vir comigo de carro, quis vir de moto com o pai. E eu acho que o coração de mãe a gente sente. A gente sente que alguma coisa não está normal. E aí, naquele momento, quando o José sentou no tanque da moto e o Benício sentou na garupa, na estrada eu não via como se fosse o Benício na moto. Eu tinha aquele pressentimento que eu de carro atrás e eles na frente de moto, né? Eu olhava assim, eu não via o Benício, eu via a imagem do Juan. Quando a gente era, ele era mais novinho, né? Eu tinha uma moto e o pai dele tinha outra, então a gente saía de duas motos. É, logo quando ele pegou uma certa idade. E aí, assim, eu não via o Benício na moto, na garupa da moto, eu vi o Juan. Eu fiquei assim, tinha hora que eu pegava e falava assim, gente, será que eu tô dormindo? Tô alucinando? Aí chegamos em casa, a minha mãe é acamada, e aí naquele dia ele falou assim, não, eu não vou não, só pode ir pra roça que eu vou ficar com a vovó. Aí eu falei com ele, ó, o mingau dela tá pronto, que ela toma tudo via mamadeira, né? Que ela tem Alzheimer, e a água tá ali, e você tira e dá a ela depois. É quando eu cheguei em casa, quando nós saímos da roça, é coisa de 20 minutos do interior até onde a gente mora. Eu cheguei em casa, eu vi que a mamadeirinha de água dela, que fica na geladeira, estava ainda geladinha em cima da cômoda dela. E aí eu chamei a porta da sala aberta, estranhei, eu falei assim, Juan, chamei por ele, né? Ele não me respondeu. Olhei dentro de casa tudinho, não tinha ninguém. Olhei lá na outra casa vizinha, né, do meu irmão, também não tinha ninguém. E aí eu peguei o telefone para mandar mensagem para ele, mas alguma coisa pedia para mim não mandar. Aí eu interti com outra coisa, e conversa vai, e para dizer, ah, deve ter ido na rua ou tá lá na avó dele, né? Que a minha sogra mora aqui perto. Aí ficou. Aí foi passando o resto da tarde, 5 horas, 6 horas, 7 horas. E aquele tempo assim estranho, frio, nublado. Hoje, por incrível, tá até assim, meio chuvoso, meio chuviscado, né? E aí ele, quando foi por cerca de umas 17 horas, umas 19 horas aproximadamente, eu estava no Instagram conversando com uma amiga minha e tinha tido um acidente de um rapaz de 17 anos de moto. Ele fazia aquelas trilhas de moto, né? Aí eu conversando com essa mãe que tem um filho da mesma idade do Juan, mesmo, praticamente no mesmo dia eles nasceram. Aí ela falou assim, não, você viu o negócio do acidente do menino da cidade vizinha? Eu falei assim, vi. Aí eu ainda peguei, virei para ela e falei assim, você já pensou? A gente tem os filhos da gente aí, às vezes eles saem para poder distrair a cabeça, fazer um lazer, né?
E a gente recebeu uma notícia dessa. Imagine o coração dessa mãe. Eu fiz esse comentário na conversa com a menina, né? Essa amiga minha. Isso por volta das 19 horas. Quando foi por volta das 8 horas da noite, essa mesma amiga minha me liga. Já tinha um tempo que a gente tinha parado de conversar, né? E aí ela falou assim, Adriele, Juan tá em casa? Aí eu falei, eu chamo ela de borboleta. Eu falei assim, borboleta. Tá. Não, ela falou assim, Juan tá em casa? Eu falei assim, não, não tá não. Eu acho que não chegou ainda não. Aí eu fui, olhei e falei assim, não, porque eu tava no quarto da minha mãe, né? Não, Juan não chegou ainda, que eu tinha ouvido um barulho de moto. Aí ela falou assim, liga pra ele. Aí eu fiquei assim, aí ela pegou e falou assim, liga pra ele, porque o Alexandre veio agora da rua e me falou que o Juan caiu de moto. Aí quando ela falou assim, caiu de moto, aí eu falei assim, mas caiu de moto aonde? Ela falou assim, ah, lá no Moura, que é um restaurante numa curva bem acentuada que a gente tem aqui, já chegando no centro. Aí eu fiquei meio assim e tal, aí ela falou assim, liga pra ele, vê como é que ele tá. Só que nesse meio tempo já tinha acontecido o acidente e todo mundo já sabia o que que era, né? Que não era uma queda de moto, era justamente um acidente. Aí nesse meio tempo já estava dando umas 8h16 mais ou menos da noite, umas 20h16, eu recebi uma ligação da PM. Passou todos os dados dele, perguntou se eu era a mãe, o responsável legal e tal, e pediram para mim poder deslocar até o local do acidente, que tinha se envolvido no acidente e que precisava de um responsável lá. Aí nesse meio tempo meu marido já estava até dormindo. Aí eu chamei ele, aí ele acordou meio atordoado assim, aí eu falei com ele, vamos descer aqui, parece que o Juan caiu de moto. A gente como mãe, e pela educação que eu tive, pela educação que eu passei para ele, eu só virei para o pai dele e falei assim, ó, se ele estava empinando moto, porque esses adolescentes, eles têm esse costume, né? Pegam esse costume. Eu vou dar uns tapas no Juan lá no meio de todo mundo. Eu falei assim, ele falou assim, menina, mas você nem, mulher, você nem chegou lá para saber o que que tinha acontecido e tal. Pra que que você vai falar isso? Eu falei assim, não, então tá. Entramos dentro do carro e aí descemos. É coisa de 2, 3 minutos da nossa casa no local, que é bem perto. E aí eu já vi, assim, aquela movimentação de carro e aquela buzinação, barulho de ambulância. E a gente passou pelo centro, né, o início do centro, em sentido a esse local. E aí na curva anterior, eu já vi que tinha, assim, muito carro parado no acostamento. Aí meu marido seguiu, aí eu falei com ele, para aqui. Aí no primeiro impacto, onde tem um vídeo que mostra a cena do acidente, era o casal de amigo dele que estava na primeira moto que aconteceu o primeiro impacto. E, e aí, assim, eu falei assim, o Juan não tá aí. O Juan tá lá embaixo, naquela curva lá, que é a curva mais... É uma curva longa e bem fechada. Aí ele falou assim, porque as duas ambulâncias estavam ali com aqueles dois adolescentes, né? Eles mais novos, né? De menor, os outros dois. Esse casal de amigo dele. E aí eu peguei e falei assim, ah, para o carro. Ele falou assim, eu não posso parar o carro aqui, eu tenho que arrumar um lugar para estacionar. Eu falei assim, não. E abri o carro, a porta do carro e saí. Saí, fui correndo até ele achar um lugar para ele estacionar, um canto para ele estacionar. Quando eu cheguei lá, aí tinha uma conhecida, falou assim, ah, é a mãe dele, deixa ela chegar perto dele e tal. Ele já estava na pista lá, né? E aí tinha a segunda informações é um enfermeiro que estava passando pelo local na hora e deu o primeiro atendimento para ele. Nunca vi esse enfermeiro, não sei de onde que é. Eles falam que são os anjos, né, que aparecem nesses momentos. E aí essa pessoa falou assim, você é mãe dele? Mas você parece ser tão novinha. Aí eu falei assim, o que que tem idade? Aí eu cheguei perto, fui para chegar perto dele, eu observei que ele tinha um corte bem profundo no braço direito, e ele estava deitado de lado, né? E aí eles falaram assim, não, tira ela daqui, tira ela daqui. E aí eles me tiraram dali do local, me deixaram chegar perto dele e me colocaram na varanda desse estabelecimento que tem, né, nesse local, que é um bar, restaurante, hotel, essas coisas assim. E ali eu fiquei. Aí depois, por cerca de uns 20 minutos depois, que chegou o SAMU para remover ele. Adriele, Mas nesse momento ele ainda estava consciente?
Ou não? Eu acredito que não, porque eles não me deixaram nem chegar perto dele. Quem chegou perto dele foi o pai dele. O pai dele fala que ele reclamava que ele estava com falta de ar e tinha uma coisa, né, prendendo o ar dele. Mas, na verdade, ali eu acho que ele já estava nos últimos suspiros mesmo, sabe? Porque, pela gravidade do acidente, na realidade, pelas imagens mostra, né, o vídeo mostra o choque do carro na contramão com as outras duas vítimas, Além e em disso, estava seguida na contramão. o carro estava. Ele vinha na mão dele e o carro vinha na contramão. O carro invadiu a contramão. E aí pegou o casal, né, na primeira moto e em seguida o Juan. Ele viu todo o acidente do casal de amigo. Isso aí eu tenho convicção disso. Ele viu e testemunhas falam, né, que no que ele viu ele tentou sair fora, mas o acusado jogou o carro para cima e bateu nele e arrastou ele até chegar no outro lado, onde ele parou, que já foi na mão de direção que ele deveria estar trafegando, né? O casal de amigos, eles sobreviveram? Sobreviveram. E tiveram, assim, fraturas expostas, cortes muito profundos e tudo. Segundo informações e testemunhas, que no momento em que o Juan, que ele choca com o Juan e que ele arrasta o Juan, e aí na hora que ele para o carro, que o carro não consegue ir para frente porque a moto ficou debaixo da dianteira do carro, ele tentou forçar o carro a ir para frente, mas não ia. E assim, o que mais dói é quando eu cheguei para a perita, né, quando foi para pegar o exame de necrópsia, e ela falou assim: mãe, eu não acreditava que seu filho tinha sido um acidente de carro, porque os traumas não condiz com um acidente de carro. Porque geralmente a pessoa fica bastante desfigurada, rosto bastante machucado, bastante fraturas expostas por todo o corpo, crânio, algumas vítimas, né? E ele não tinha. Ele não tinha. E aí, com a testemunha, ela fala que no que ele pede as testemunhas lá, as pessoas que estavam no local, para remover a moto debaixo do carro, entra dentro do carro, dá ré e passa por cima do corpo do Juan. Ele dá ré e passa por cima do corpo do Juan, né, que certamente no que ele bateu na moto, o Juan deve ter caído de lateral, alguma coisa assim, porque tá no exame de necrópsia. O Juan teve uma fratura exposta apenas no tornozelo esquerdo, né? Ele quebrou o tornozelo esquerdo e um corte profundo no braço direito, na altura do cotovelo, que eu vi, isso aí eu vi. Era bem claro, eu tenho um vídeo, inclusive, dele no local já, né? Eu consegui essa imagem depois. E aí mostra a fratura bem profunda no braço dele. Mas aparentemente o Juan não teve escoriações, machucados, nada. A face dele perfeita. E aí a única coisa que a perita questionou foi assim, ele tinha um abdômen muito extenso, como se fosse algo assim de um trauma de queda de altura e ou um afogamento, que geralmente é o que faz a pessoa ficar com um abdômen muito extenso. Mas aí depois quando a gente viu o laudo lá, o boletim, né, e falaram que era um trauma de carro versus moto, a gente ficou assim naquela dúvida, mas como? Não teve achatamento de crânio, não teve a fratura no caso do tórax, né? Deve ser da pancada e até mesmo, igual ela falou assim, pode ter sido da pancada, mas também pode ter sido na forma de reanimação. Porque geralmente na hora da reanimação a gente consegue fraturar algumas costelas da vítima, né? E então, assim, mas o abdômen dele era muito extenso, como se fosse que alguma coisa condiz com uma passar, né? Por cima. E, E a, aí, e Adriele, o autor, né? Ele prestou ajuda, estava no local, você... não, não. Ele se evadiu do local. Ele foi localizado pela polícia na rodoviária, em frente à rodoviária do município, cerca de 500 metros do local do acidente, até porque o carro dele furou radiador, né? Teve uma avaria muito grande, né?
do carro, o pneu furou. E aí ali o carro começou a ferver e se ele anda mais, acho que uns 100 metros, acho que o carro pegava até fogo. E ali ele parou. Ali, aí foi onde a polícia chega no local na hora do acidente. A polícia viu ele no local do acidente, no dia, mas assim, não interviu em momento algum para que ele não se evadisse do local com o carro, né? É uma coisa que às vezes dói, porque eu penso que, talvez, eu penso dessa forma, né, como mãe, que se eu fosse o profissional na área, estava em dois na viatura, podia um ter deixado a viatura, ter tomado a chave do carro, né? Ter feito, ou pelo menos, impedido ele de ter feito essa manobra e aconteceu o pior. E ele chegou a Poderia ter. fazer o teste de bafômetro, Não, ele se recusou a fazer o bafômetro. Ele pagou fiança de R$ 1.500 e saiu no mesmo, cerca de 2 horas depois, mas ele estava embriagado. embriagado. Os sinais, o teste que as polícias fazem, né, de psicomotor, deu que ele tinha embriaguez, fala arrastada, olhos vermelhos, odor etílico, essas coisas assim. E Adriele, eu vou até voltar um pouquinho. Você estava lá, né, nessa varanda desse restaurante que disseram que levaram você, né? Aí chegou a ambulância para levar seu filho. Você foi junto com a ambulância ou foi depois? Não, não, saiu só o socorro com ele, levou para um posto de saúde, inclusive foi levado para um posto de saúde onde não tem recurso nenhum, Mas que por nosso que município posto não de tem saúde? hospital. Não tem hospital na sua cidade, Não, não. Só mas tem tem um uma PA, vizinha, cidade vizinha. tem na cidade vizinha que fica a cerca de 45 minutos de estrada, de pegar a estrada, né? De distância. 45 minutos. Mas não seria. Aqui também não entendo, né? Não sou nenhuma médica, mas eu acredito que um posto de saúde não tem nem preparo, né, para atender uma emergência Não, tão séria de um acidente, né? O não, certo seria nenhum. um hospital. Não sei por que que eles pararam, talvez, porque não daria tempo, mas eu acho que o certo era já levar direto, né? É aí que foi tal caso. Na época, enquanto eu venho em casa nesse intervalo das 8h49, quando a ambulância chega com ele no posto de saúde, eu venho na minha casa para pegar os documentos e trocar de roupa, porque eu estava com shortinho e tal, não tinha como ir para o hospital daquele jeito. Eu chego em frente à delegacia para conversar com meu marido e ele já estava na delegacia, o acusado. Eu subo, aí uma prima do meu marido, inclusive, chega para mim e diz, você vai para onde? Eu falei assim, eu estou indo para Colatina porque a ambulância do Juan já seguiu. Ela falou assim, olha, eu não queria te falar, eles não quiseram te falar não, mas eu vou te falar. A ambulância do Ru que está com o Juan não seguiu para Colatina. Ela permanece em São Domingos. E só foi as ambulâncias, as outras duas ambulâncias, com as outras duas vítimas. Que foi uma ambulância para cada uma das outras vítimas, né? E aí eu falei assim, mas como que pode? Aí, nesse meio tempo, eu subo as escadarias do local, da delegacia, né? E pergunto ao policial, né, ao delegado, eu falei assim, por que que a ambulância do meu filho foi barrada, né? Porque a princípio eu pensava assim, por quê? É meu filho que é culpado? Eles estão recusando, né? Eles querem fazer algum teste nele antes e ele tá bem, no caso, né? Eu pensava assim, tá bem, né? Por isso eles estão segurando ele aqui, não é um estado mais grave. E aí o policial na época me fala, não, a ambulância do seu filho foi a primeira a sair do local, mas não foi. Ela foi a última. Ela foi a última a sair e ela não seguiu direto para a cidade vizinha onde seria o socorro. E aí o sujeito estava na delegacia. Ele ainda chega perto de mim, mas até então eu não sabia quem tinha cometido o crime. Ele chega E, perto de mim, conversa comigo, eu notei que ele não estava, ele estava alterado, eu noto que ele estava alterado. E aí eu só falo com ele assim, fulano, eu vim aqui para resolver um negócio do meu filho, você me dá licença, outro momento a gente conversa. E desço as escadarias, mas nesse meio tempo, enquanto eu desço as escadarias, as pessoas ele entenderem, né? Porque talvez eu citei no começo, mas as pessoas não lembram. Porque o acusado, eu não sei se ele ainda é, mas na época ele era vereador da cidade, por isso que ela tá falando que tinham representantes, né? Até então a mãe não sabia
que era o Não. envolvido no acidente e eu quero até saber como é que você soube. Então, é uma coisa assim, até eu falo assim que hoje eu tenho que rir da situação, mas ao mesmo tempo eu tenho ira da situação. Depois de tudo ocorrido, eu cheguei no posto de saúde e fomos atendidos lá e tal. Eles já tinham saído com eles. Ele dá entrada no posto de saúde às 20 horas e 39 minutos, porque eu tenho as imagens, né, de monitoramento da cidade que foi apresentada no processo na época. Às 20h39 ele dá entrada no posto de saúde. A ambulância do SAMU, que é o básico, SAMU base aqui. Nesse meio tempo, do horário que eles tiram ele do local até o momento em que eu chego na delegacia, já está dando 21 horas, né? Então, eu já saio dali da delegacia, o posto de saúde fica a cerca de 30 metros, 50 metros mais ou menos da delegacia. Eu já desço ali, esse funcionário da saúde me aborda e vai comigo até no posto, falando que ele estava bem, que ele estava com vida, só estava sendo medicado para poder conseguir chegar até o local sem muita dor e tal. E lá eu chego e encontro ele numa sala, seminu, com a roupa baixada até na canela, só de cueca e o tênis no pé, sem camisa. E eu notei que o abdômen dele, eu olhava para ele dos pés para o rosto, eu só via a barriga dele e os pés. Eu não vi o rosto dele. Para você ter a noção da gravidade, como é que estava a situação do abdômen dele. E aí eu entro dentro da sala e falo assim, meu filho e tal, com a esperança dele estar com vida, mas eu acredito que ali ele já não estava mais com vida. Pela a situação que ele estava ali em cima daquela maca ali, e sem nenhum profissional do lado dele nesse momento. Não tinha nenhum profissional. Entendeu? Não tinha profissional nenhum do lado dele. E aí eles me ouvem, na hora que eu já entro em desespero, né? De ver ele naquela situação, aí já sai técnico, enfermeiro e farmacêutico e todo mundo, e corre um para um lado, corre um para o outro. Eles me pegaram e me arrastaram para uma sala onde os motoristas fazem o repouso, e aí eu simplesmente apago. Eu desmaiei, né? Eu tive um desmaio também no local do acidente. Então, assim, em momento algum, eu tive a informação que era ele que tinha cometido a situação. Em momento algum. Eu não tive, em momento algum, essa informação. Aí, às 22h55, parece assim, que eu tenho tudo cronometrado, sabe? Adriele, Eu, até para as pessoas situarem, o acidente foi dia 4 de setembro de 2022, é isso? de 22. Então, assim, eu não esqueço nem um detalhe de tudo que aconteceu. Das coisas que eu ouvi lá, das coisas que eu vi, eu não esqueço nada, apesar desses picos de desmaio que eu tive no primeiro momento lá no local e o outro no posto de saúde. E aí, assim, eu simplesmente. Aí eles começam aquela movimentação de atendimento e tal, aí eles me colocam dentro de uma sala lá e falam que estão aguardando um SAMU, uma unidade avançada, para remover ele, porque ele estava em uso de algumas medicações que só poderia ser feita a transferência dele para outra cidade, para outro, no caso, para um hospital, né? Com essa unidade avançada do SAMU. Eles têm os aparelhos apropriados para esse tipo de coisa. E aí eu lembro que às 22h55 eu saio na porta e aí é o momento em que eles estão removendo ele na maca. O Aí seu, eles já me seu puxam para marido também estava com você, ou ele ficou na tudo. Esse momento, com ele você? também estava, esse momento todinho já estava comigo. Ele tinha ficado na delegacia a princípio, né? Mas aí quando que ele se tocou que o caso ele não tinha ido, ele também veio logo atrás de mim. Então, assim, nesse momento todinho aí, eu não sabia quem tinha feito. Se em algum momento pode ter fugido de mim, da minha memória, né? Ou eu não me recordo, não foquei nesse momento de quem tinha feito. Se alguém chegou a falar, mas foi fulano. Não, momento algum. E aí eu venho às 22h55, quando sai, né, da cidade, com essa avançada, eles me liberam para vir embora para casa.
Aí a minha cunhada, irmã do meu marido, que acompanhou ele para o hospital nessa unidade avançada. E eu me recordo que foi passando as horas e eu mandava mensagem, perguntava a ela se já estava chegando e tal, e aí ela não me atendia. E aí, quando foi por volta de 2 horas da manhã, a outra irmã do meu marido chegou aqui com o marido dela e me deu a notícia que ele tinha vindo a óbito. Já estava dando 2 horas da manhã. Só que em momento algum eles me passaram a informação de quem tinha feito. Em momento algum. E aí, cerca de 2 minutos, quando a minha cunhada e meu cunhado saem da minha casa, chega a prefeita e uma outra mulher próxima a ela e dá a informação. E fala, ah, mas fulano, não vou nem falar o nome, fez um estrago na vida dele e na vida do seu filho, né? Eu falei assim, mas como assim, fulano? Eu não vou esconder, minha pia estava cheia de vasilha da janta, eu levantei do sofá e falei assim, eu vou até fazer um café para nós tomar. Eu falei. Aí a outra mulher que estava com ela, não, deixa que eu vou fazer o café então para você, só me falando onde é que tá as coisas, que eu falo assim, não, não, pode deixar que eu faço. Eu levantei, coloquei água no fogão para fazer o café, e ela disse, ah, eu vou lavar essas vasilhas aqui. E aí ela ficou aqui falando que ele tinha feito um estrago na vida dele, que ele tinha acabado com a vida do meu Mas filho. você sabia já que seu filho tinha Já, falado? aí já tinha alguns minutos que eu sabia que ele tinha vindo a óbito, né? Mas até então, quem me deu a notícia do falecimento não me deu a notícia de quem tinha sido feito, quem tinha cometido o ato. Uhum. E aí eu soube pela boca da madrinha e prefeita da cidade que ele tinha, que o afilhado, né, tinha feito isso. E como é que você ficou nesse momento? Porque era um misto de emoções, né? Porque o seu filho de um lado, né, que tava lá, é um choque, né? Eu entrei em choque. Eu confesso que até hoje eu acho que eu estou em Uhum. choque. Uhum. Eu confesso que até hoje eu estou em choque, porque são assim, uma bola de neve de tudo que aconteceu, um novelo de linha que ele vai desfazendo aos pouquinhos, sabe? Que foi desfazendo aos pouquinhos. E aí, assim, foi amanhecendo o dia, a casa foi começando a encher de gente, e um liga, outro liga. E desde então a gente está aí O nessa seu luta. marido, o pai, já estava no hospital. Não, aí ele seguiu nessa ambulância com a minha cunhada, mas a do meio, acima do abaixo do meu marido, né, de idade. E meu marido ficou em casa, só que nesse momento ele estava na casa da mãe dele, né, onde ele recebeu a notícia. E eu estava sozinha aqui em casa a princípio, quando eu recebi a notícia do óbito. Que eu acho que ele entrou em choque lá e por lá mesmo ele ficou, e aí vieram e me deram a notícia, mas assim, foi uma coisa fora do normal, que eu nunca imaginei ninguém passar por isso. Nunca. Porque ao mesmo tempo você, creio eu, que quando você soube quem era, você até pensou, nossa, eu estava lá na delegacia, falei com essa pessoa, não imaginava que era o autor. Mas em momento algum. No primeiro impacto, eu falei assim, mas gente, quando ela me deu a notícia, eu falei assim, meu Deus, mas como assim? Ainda falei com ela, eu estive com ele na delegacia, ninguém comentou nada comigo. Por que que o delegado não me falou? Por que que quem estava ali não me falou? E nem meu marido sabia, praticamente, quem tinha feito tudo isso. Tanto ele quanto eu fomos saber depois do óbito já. E Adriele, como é que. Depois a gente vai até dar continuidade nisso, porque tem muita coisa que acontece depois, né? Mas como é que foi a despedida? Foi dolorosa. Foi dolorosa porque, além de perder, né? A gente já sofreu ali naquele momento, e aí ele, durante a segunda-feira, quando amanheceu o dia, a notícia para dar para os irmãos pequenos, que um tinha 5 anos, o outro nem quatro, diria quatro, 3 anos e meio, quase quatro, então assim, muito apegado a ele, porque era o irmão que a maior parte do tempo ficava com eles para me resolver as coisas, né? Ele largava o serviço, vinha, ficava com eles, ou vinha na rua, resolvia alguma coisa para mim. E então, assim,
Aí durante aquela segunda-feira todinha, o dia e a tarde, a manhã e a tarde toda aguardando o corpo ser liberado, o corpo só foi liberado à tarde. E aí, assim, é, algo que me aconteceu dias antes, na quarta-feira anterior, foi que eu tive um sonho, onde eu estava num local que parecia que eu estava numa festa. Só que alguns rostos eu lembrava das pessoas, eu reconhecia as pessoas nesse sonho. E alguns não. E no dia em que eu chego no local onde foi velado meu filho, é como se eu estivesse chegando nessa festa. É como se eu pegasse e caísse no sonho, né, que eu tinha tido na quarta-feira anterior. E aí, assim, eu liguei uma coisa com a outra. Gente, foi um sinal. O que que aconteceu, né? Porque eu tive um sonho na quarta-feira anterior de um local cheio de gente, com pessoas conhecidas, outros estranhos, e foi o que eu vivi no dia do velório dele. E aí, assim, para mim foi muito difícil. Eu confesso que até hoje é aquele negócio, a gente tem os momentos, né? O luto, ele tem as suas fases, e eu tenho os dias. Eu falo que do dia 30 que foi quando a gente começou a fazer os planos, que a gente teve a conversa, que a gente fez alguns planos, até o dia 6 que foi quando ele foi sepultado, para mim, é os dias mais pesados do mês. De todo ano, né? Que De você. todo mês, todo mês. E todo Todo mês é mês. como se eu revivesse aquilo ali. Eu revivesse os planos, revivesse aquele domingo, revivesse a perca e aquele processo. E a luta é constante por justiça. E a É Adriele, como é constante. que ficou o pai? Meu marido, ele é uma Tá. pessoa muito reservada, né? Uhum. Fechada e tal. Mas aí aconteceu que após a perca do pai dele, há um ano, com Uhum. depressão, depois da perca do filho, né? Do neto, meu sogro entrou em depressão mais profunda, né? Um quadro mais profundo e veio a óbito. Aí teve outras complicações, né? Que acabou colaborando, né? Com o óbito dele. E aí eu notei que foi onde meu marido ele conseguiu jogar para fora um pouco, né? Aquela a revolta, a indignação. E é isso aí, é essa E luta Adriele, constante. eu acredito que, né, que é um processo de luto que eu acredito que você nem teve tempo de viver como gostaria, porque é uma revolta também. Você precisa É, acordar para fazer justiça também pelo seu filho, é, né? E eu quero exatamente. até que, antes até de entrar no caso do julgamento, você chegou a falar com o casal de amigos, como é que eles souberam também? Eles souberam no hospital ainda, Hospital. né? No dia seguinte, eles souberam no hospital. Eu cheguei até a conversar com eles, mas assim, eu acho que eles são tão gratos pelo fato deles ter sobrevivido, e para eles que independe de Nossa. quem perdeu, de quem sofre, né? Então, assim, eles eles seguem a vida deles naturalmente, tanto a menina quanto o rapaz, e eles não entraram no processo na justiça, né? Criminalmente, como eu entrei, só eu que estou tô contra ele na justiça criminalmente. Mas eles entram como testemunhas também ou não? Eles entraram no processo como testemunha. Uhum. Mas, assim, o que eles falam, eu não sei se por nervosismo, o que que aconteceu, eles. É como se eles se perdessem na hora da audiência, sabe? Na hora do testemunho deles. O menino, eu acho que tinha, não, devo ter áudio ainda no outro telefone, do dia seguinte, que ele me fala tudo o que aconteceu, que eles saíram de um bingo, eles foram para um bingo, na tarde eles chamaram ele, que depois que eles saíram de lá, eles passaram na lanchonete, fizeram um lanche, e às 7, por volta dessa cidade onde a gente mora, é coisa de 15 minutos de moto, que é bem pertinho. Que eu acredito que é difícil também quando sua mãe, vocês descobriram Alzheimer, né? E antes disso, ela era muito próxima do seu filho, do neto? Muito.
E acredito que pela doença, talvez ela ainda pergunte pelo neto, como é que você... As primeiras semanas foram mais difíceis, porque era ela chamando pelo neto, né? Porque ela não conhece o Benício e o José, ela não reconhece eles. Então, assim, na minha falta, ou da falta do pai dele, era ele que cuidava dela. Que dava água, que dava uma comida, alguma coisa. E aí, nas primeiras semanas, ela chamava muito por ele, assim como os irmãos. Mas agora, até que ela não chama tanto. Mas eu percebo que em alguns momentos parece que vem a lembrança para ela. Principalmente quando os meninos chegam perto, tá rindo, gritando, falando, brincando, ela gesticula, né? Ela grita também, tal, como se ela quisesse, como se ela estivesse lembrando de alguma coisa. E aí foi bastante difícil o primeiro momento. E Inclusive, até difícil ele para faleceu no você. mesmo mês que meu pai. Meu pai também é falecido no dia 7 de setembro de 2017. E o neto faleceu também dias antes, do mesmo mês, né? Quando seu pai faleceu, você tinha... você lembra? Ele faleceu do quê? Meu pai, ele tinha enfisema pulmonar e problema cardíaco, né? E aí, ele ficou 11 dias na UTI, até que veio a óbito. E esse Teve momento uma foi difícil pneumonia. para sua mãe? Foi porque, inclusive, assim, o meu pai falece no dia 7 de setembro, no dia 24 eu descubro a doença de Alzheimer da minha mãe. Mas ela já estava com Porque sinais ou não? já tinha sinais. Até então, a gente tratava como se fosse uma simples depressão, né? Uhum. Os médicos locais ali, os que atendia aqui, falavam que era uma simples depressão. E não era, na verdade, não era. E Nossa. aí, inclusive, assim, meu pai, dias antes dele entrar em coma profundo, ele já pegou e falou assim, Fia, que ele me chamava de Fia, leva sua mãe no médico, sua mãe não tá bem. E aí eu falei assim, pai, vamos cuidar do senhor, depois eu cuido da mamãe tá bem, tá em casa, mas vamos cuidar do senhor agora. E aí, assim, de fato, ela não estava bem. Mas aí eu ali, naquele núcleo, meu pai doente, eu trabalhava, tinha parado de trabalhar porque eu tinha recém tido um bebê, que o Benício, que é o de 8 anos hoje, ele estava com 5 meses quando meu pai faleceu. E aí veio a doença da minha mãe, a preocupação de um adolescente, um pré-adolescente em casa, né? Então, assim, na época eu entrei em surto mesmo, um surto total. Eu falei assim, que eu acho que tô me mantendo forte até demais. E Adriele, eu até iria falar isso, porque também com a morte do seu filho, você tinha o seu próprio luto, mas você tinha dois meninos, né? A sua É, mãe, que dependia de você. Claro que o seu marido, vocês provavelmente um ajudava o outro, mas cada um tinha o seu luto e também é difícil. é, Como é que é lidar com isso até hoje, né? não é fácil. Não é nada fácil, porque aí agora, recentemente, há uma semana, eu descobri o autismo do menino menor, né? Então, assim, eu vivo numa bolha onde, quando ela começa a pegar um pouquinho de ar para esvaziar, vem alguma coisa e tampa, né? É como quando eu conseguisse sair um pouquinho daquele processo difícil, viesse outro. Não é fácil. E Adriele, para as pessoas entenderem como é que está o processo na justiça, como é que ele começou, como é que ele está hoje. Ele deu início no dia 5, né? Na segunda-feira mesmo deu início do processo, com a denúncia. No final de setembro, ele foi indiciado como culposo, né? É, um crime simples de trânsito, né? Que é o que vem na cartilha da lei, da justiça. Mas eu tinha, a princípio, um advogado no processo, ingressado no processo, onde eu não vi que tinha tido um bom desempenho, eu mudei, eu consegui não. Em um comentário em que eu fiz em um outro processo que foi publicado, de uma condenação, de um processo que não tem nada a ver com crime de trânsito, mas esse advogado que hoje nos assiste, nos auxilia, foi um dos responsáveis, né, que conseguiu a condenação desse outro acusado lá. Eu fiz um simples comentário lá nessa publicação que ele tinha publicado com outro advogado que eu seguia já,
E aí eu falei assim, nossa, quem dera se o caso do meu filho tiver pegasse uma condenação com no mínimo 20 anos, que foi a idade que eu perdi ele. Que ele já estava assim, já tinha 19, né? Então vamos colocar 20 anos. Porque tem os 9 meses que a gente gera, né? E aí esse advogado me chamou no privado e falou, né, que tinha visto o caso, que ele é aqui do estado mesmo, da capital, e que ele tinha interesse no caso. E aí a gente ingressou com ele e ele está até hoje. Aí a gente fez uma reunião e ele falou que tinha como fazer essa mudança, né? Tirar do dolo, do culposo, né? Do qual ele foi concluído o inquérito e transferir como assistente de acusação, conseguir reverter o caso para o dolo eventual. E aí, cerca de um mês, 3 meses mais ou menos, mais tardar depois que ele entrou no processo, conseguiu essa revogação para dolo eventual. E ele foi para competência de júri, né? No caso, para júri popular. Que agora são assim, são audiências e mais audiências até que saia uma decisão. E aí Ao são todo já tivemos, anos sem a data do julgamento. até que seja marcado, né? Mas sem previsão de data, sem previsão de concluir essa primeira etapa do processo. No meio ali para o final da entrevista, a Adriele teve um problema de sinal, de internet, e a gente teve que voltar um pouquinho depois, enviei um novo link para ela, por isso que a mudança do cenário também. Mas, Adriele, vamos continuar. Você lembra do que estava falando? Quer uma introdução? No caso a gente estava falando sobre o processo, né? Isso. Aí, então assim, na época a gente estávamos com um processo na mão de um advogado e acabamos migrando para outro advogado, né? Onde ele entrou como assistente de acusação e conseguiu reverter de culposo para dolo eventual, da onde o que ele expõe é o seguinte: a pessoa não tem intenção, mas assumiu a partir do momento o risco, né? A partir do momento que se embriagou, pegou a direção e cometeu o crime que cometeu. E aí, assim, ele ingressa nesse processo como dolo eventual pelo fato da desprezo contra a vida, né? Pela vida. Porque ele se recusou a fazer o bafômetro, ele, ele pegou e Até se prestar recusa a fazer o ajuda no bafômetro, documento. pediu ajuda, se evadiu do local, então, assim, ele teve total desprezo pela vida. Por isso a gente lutou para poder ter essa mudança na tipificação do processo do crime. E eu até estava comentando, Adriele, com você sobre enquanto não acontecer essa data desse julgamento, você não vai se sentir aliviada, né? Não que a perda de um filho vai te trazer alívio em algum momento, mas porque você perdeu um filho diante de um crime, posso dizer assim, né? De um acidente, e isso gera uma revolta, além do luto também. Sim. E então, assim, ele, além dele ser, na época, na ocasião, ele ser o vereador do município, ser o sócio proprietário da autoescola, do qual é o carro em que ele comete, né, o ato lá, ele voltou às eleições e foi reeleito. Então, assim, fica a revolta, fica a indignação, fica os questionamentos, né? Aonde que a nossa família errou? A gente está errando por querer justiça, né? A gente está errando por buscar, né, justiça e saber que, mas não foi, igual eu falo, a sociedade foi omissa quando reelegeu ele, né? Então, assim, é um momento em que a gente, aí foi aonde o luto, né, uma fase do luto chegou para mim. Até então eu consegui contornar muita coisa, eu fui levando a vida com muita naturalidade, não vou esconder. Porque eu sempre tive eu acho que por eu já estar vindo de um luto familiar, eu sempre pedi a Deus, Senhor, me capacita para um próximo. Que no caso eu pensava que seria minha mãe, ou um dos meus irmãos que vive na estrada para cima e para baixo, né? Eu não vou esconder. Mas jamais eu imaginava que seria um luto de um filho, né?
que no início da vida, fazendo planos, conquistando, porque ele tinha 30 dias só que ele tinha comprado a moto, o pai dele ajudou ele, e aí eles fizeram um combinado, eu te ajudo a pagar a moto no valor é, à vista, para você me ajudar com algumas despesas de casa, que ele já ajudava, e aí, assim, ele pegou algumas responsabilidades para ele, que era água, internet, e, e água que a gente compra no mineral, né, essas coisas assim, e ver as coisas assim, né, o que a gente sonhou, o que a gente idealizou em alguns dias, em algumas semanas, se desfazer num piscar de olhos. E Adriele, eu até quero que você deixe um recado para mães, pais, enfim, amigos, até que perdem pessoas próximas, até filho, por uma injustiça, eu digo. Não adianta a gente querer vingança, entendeu? Porque a vingança vai trazer ainda mais dor, mais sofrimento. Eu falo hoje eu falo. Se eu talvez não tivesse mais dois filhos, talvez eu poderia pensar em vingança. Mas eu tenho mais duas vidas e eles não merecem, né? Passar por uma situação dessa. A minha mãe que está em cima da cama não merece. O meu filho que se foi não merece, entendeu? Então, assim, a gente tem que se apegar a Deus, independente da sua religião, da sua crença. Eu sou católica, mas eu sou muito espiritualizada. Eu estudo muito sobre o lado espírita e, inclusive, assim, eu recebi a cor da camisa, não é à toa. Os amigos fizeram essa homenagem para ele num campo de futebol que ele jogava. E jogava assim, acho que de bobeira, né? E acho que queria entrar no time deles, pelo que eu pude conversar com os meninos. E olha como é que são as coisas. É uma mensagem que eu recebi no dia da missa de sétimo dia. Eu sentada ali na sala, eu, o pai dele e duas tias dele, simplesmente entrou uma borboleta muito linda, e pousou no chão, próximo de uma das tias dele. Só que até então a gente não sabia a cor da borboleta, a gente não imaginava. E aí foi dando a tarde, essa borboleta caçou outros lugares da casa. Na segunda-feira ela permaneceu dentro de casa, até que na terça-feira pela manhã, a gente tem gatinho em casa, né? Que foi graças ao Juan também, que a gente começou a ter o hábito de ter gato em casa. E, e aí os gatos, a gatinha que nós tínhamos aqui começou a correr atrás da borboleta. E os meninos naquele negócio, mãe, ela vai pegar a borboleta, vai pegar a borboleta. E aí, por incrível que pareça, é, eu já tinha enviado algumas fotos dele para eles fazerem esse folder. E, e aí, quando a gente pensou que não, que eu fui, peguei a borboleta que eu peguei, ela dispensei ela em cima de uma cômoda, perto da próxima da Bíblia, ela abriu a asinha e era um azul da cor dessa camisa. Então eu falo assim que e ele tá comigo em cada momento, a todo dia. Eu ensino para os irmãos que ele morreu, eles sabem de todo o processo, né, de tudo como aconteceu, mas a gente tem que se apegar a Deus. E quem, assim, não tem a sua, uma crença, uma religião, se apegue aos sinais, porque eles não abandonam a gente, não. Eles podem, o físico não está aqui com a gente, mas o espírito deles permanece junto de nós. Então eu falo, o Juan se transformou numa borboleta, e a borboleta azul. Tanto que eu uso o símbolo nas minhas redes sociais sempre. E Adriele, eu acredito que você é essa mãe também que protegeu tudo que você conseguia, né? O seu filho, as mães, mesmo o filho no casulo, né? Mas, É, mas como você disse, né? Essa borboleta, porque uma hora eles querem voar, né? querem voar. Querem voar. E não tem controle, né, das coisas que acontecem, né? Não, Mesmo às vezes você sentindo, tendo alguma intuição, isso foge do controle, principalmente uma tragédia, né? é, Às vezes faltam até explicações porque realmente não tem, a gente não entende, né?
Mas eu acredito que tudo que você está fazendo, inclusive de justiça, nessa busca de justiça, eu sei que é muito difícil, porque no meio disso tudo tem uma vida, né? Tem uma Sim, vida de um filho que não está mais presente, fisicamente, porque ele está em ti. Eu acredito que até essa tua luta vem muito dele, né? De acordar sim, todo dia pelos seus filhos, pela sua mãe, pelo seu marido também, por toda a tua família, mas também por ele, porque ele está por em ele. ti. Ele tá em Sim, ti onde você passa, né? Onde você está. E é mais difícil ser mãe de anjo, né? Mas você é mãe de sim. três e continua sendo no presente, não é no passado. E tudo que eu desejo é que realmente aconteça justiça, porque é o mínimo, né? Até Sim. para que novas pessoas não sejam vítimas, né? No trânsito. Eu penso o seguinte, a gente tem que ter a consciência, a sociedade tem que ter a consciência o seguinte, se você bebeu, se você usou qualquer tipo de droga, não pega a direção. Você não está colocando só a sua vida em risco, você está colocando a vida de terceiros. E uma coisa que eu aprendi com isso, acidentes acontecem. É uma falha mecânica, é um mal súbito que a pessoa acontece, é uma mudança climática, né? Uma chuva, uma, um pneu que fura ali naquele momento, uma cratera que tem no seu buraco, na sua frente ali, um buraco que tem na sua frente, ali é um acidente. A partir do momento que você bebeu, você ingeriu qualquer tipo de coisa que ultrapasse o seu sentido psíquico, motor, é um crime. E a sociedade ela tem que ser educada por isso, nesse sentido, E, entendeu? Então, inclusive, assim, é educada e até quem faz punido, porque se não tem punição, simplesmente as pessoas não ligam, né? não ligam. E eu acredito que não é só um paciente, não é só um número, não é só uma vítima, aquela pessoa é o amor de alguém, É né? o Assim, amor de alguém. o Juan, continua sendo o amor da mãe, do pai, dos irmãos. Então não atinge só uma vida, atinge Não. toda ligação que aquela pessoa tem, né? Sim, Todos os sonhos que são ceifados, né? Tem muita coisa em jogo, então até para quem assiste, se você conhece alguém que tem essa mania de dirigir embriagado, às vezes você vai em uma festa, vê que não tem problema, mas não corra o risco, não corra o risco. não, Peça algum automóvel por aplicativo, vá com outra pessoa que que não tenha não bebido. tenha ingerido nada, que tenha segurança também no volante, mas não coloque outra vida em risco. Não coloque a sua vida e outra A vida em prova é de outras, de outras pessoas, de outras famílias em risco. Porque, inclusive, assim, por ser uma cidade de interior, tem muito isso. Ah, não tem problema, não. É só uma cerveja, ou é só umas duas, três cervejas, né? Eu saio daqui, vou para a cidade vizinha e tal. Então, assim, não é bem assim. Então, assim, a sociedade, a gente tem que aprender a educar de ainda quando está no colo, né? Eu falo assim que talvez se a educação no trânsito tivesse vindo com mais segurança, com mais aptidão logo no início, muitas vidas não teriam sido ceifadas da forma que está sendo. Hoje eu falo que o caso do Juan ele nem entra nas estatísticas, né? Que foi lá em 2022. E desde que isso aconteceu, eu tenho acompanhado com muita frequência. E hoje você já tem assim uma base. Ah, de janeiro a junho teve não sei quantas mortes no ano de 2023, 2024 e 2025 teve tantas, né? Eles usam esses gráficos aí. 2022 nem entra mais, né? Lá em 2023, quando aconteceu também, eles nem tinham muito essa... No caso, as mortes viram estatística, porém elas não viram... elas viram número, né? Viram estatística ali, mas elas acabam sendo esquecidas, algumas. Tanto que eles fazem essa estatística mais pré-capital, no interior, não entra, né? E a gente, por morar no interior, é mais difícil. E, Adriele, até eu vou fazer essa fala porque eu acredito que muitas pessoas vão reconhecer isso também. Muitas mães têm essa preocupação do filho andar de moto também, né? Mas no interior tem até uma outra entrevista que é aqui, que foi até no interior da Paraíba, né? É muito comum os filhos até pegarem a moto mais cedo, às vezes sem Mas carteira. É muito comum,
né? É diferente, por exemplo, eu tô em São Paulo, é diferente, né? E aí também precisa de uma fiscalização maior Uma de fiscalização maior. é, querendo ou não, talvez seja difícil acabar, mas de fiscalizar melhor também, né? É, Isso, claro que em nenhum momento, pelo acidente da tragédia, o seu filho estava ali, foi o culpado da situação, porque uma pessoa entrou na contramão embriagado, né? é, Mas eu acredito que seja importante falar também dessa importância da fiscalização, né? De todas as regras, né? Porque quando a gente fala do trânsito, não é brincadeira, gente, é uma coisa séria, não. realmente São são vidas, né? vidas. São vidas de outras vidas. É igual no caso, tanto que o fato dele não estar habilitado não interfere no Sim, na processo, né? tragédia, exato. Na tragédia. Mas, a princípio, como mãe, eu sempre falava com ele: Juan, evita de sair para outros lugares sem habilitação. Se você for, vá com alguém que já esteja habilitado, sabe? Mesmo que a gente também tenha o medo, né, do habilitado também ter feito alguma coisa, ter usado alguma coisa, né? Então, assim, a minha salvação com o Juan não era um menino de usar nada, e nem de bebida alcoólica, nem nada. Tanto que, graças a Deus, até o exame toxicológico dele comprovou isso, porque, inclusive, eu sempre falei com o advogado, se em algum momento o toxicológico dele der positivo, eu não vou lutar por uma justiça que eu sei que meu filho também tem culpa, Uhum. né? A gente também tem que ter essa consciência. Então, assim, eu falo que hoje eu sei o peso dos dois lados da moeda. Por quê? Como mãe, se meu filho tivesse culpa, eu teria que ter a consciência que ele teria que pagar pelos erros dele. Tanto que quando eu soube da queda entre aspas, né, que não era uma queda, era um acidente, eu já saí de casa com vontade de puxar a orelha dele, sabe? Por quê? Pela forma que eu vinha educando ele, que eu sempre eduquei ele, da forma que eu sempre orientei. Um jeito mais bruto, mais com verdade e ensinando ele o lado certo, né? E aí você pega e se depara com uma pessoa, uma autoridade municipal, Que devia ser uma exemplo. pessoa, né, que devia seguir exemplo, uma pessoa responsável por um setor de habilitação, né, que ele também instruía os alunos nas aulas teóricas, se eu não me engano, ele era instrutor teórico. É... E aí eu te falo, o meu filho que não tinha seguido nada daquela cartilha, graças a Deus não, né, não estava errado, mas se tivesse, ele teria que arcar com as consequências. E aquele que sabia de todas as normas, de todas as leis de trânsito, todas as diretrizes, simplesmente fez o inverso, né? Que isso aí está geral. É, mas a sociedade em si, ela precisa de se reeducar. E aqueles que não conseguirem se reeducar, eles precisam de educar a nossa nova geração futura que está vindo aí, do que não pode no trânsito, do que não se deve fazer. Entendeu? A E, gente não pode deixar de passar isso para os nossos filhos. Adriele, você até comentou desse peso, né? Que eu acredito que você carrega muito peso, né? É muita coisa todos os dias, né? Que passa Sim. provavelmente na sua cabeça e ao mesmo tempo você tem que estar ali firme e forte, porque muita gente depende de ti. Mas eu queria, te dar um abraço agora, dizer que realmente você também precisa desse carinho, de reconhecer um pouquinho da Adriele, que você também, que as pessoas que estão ao seu redor também te ajudem, porque realmente não é fácil. Deixo esse recado, Não, um abraço para todas, todos também. Mas que se for em algum momento para você deitar o ombro no seu marido, descansar um pouquinho, chorar. Talvez sorrir também, lembrar das coisas boas. Que você faça isso porque tem a Adriele mãe, tem a Adriele mulher, tem a Adriele filha. É muita coisa nesses ombros, é né? muito. Queria eu te ajudar um pouquinho, né? Mas eu sei que é muito difícil, né? Mas eu quero estender meu abraço para ti. Eu espero que as pessoas enviem muitas mensagens carinhosas, que isso te aqueça também. Mas só de você. Apareceu meu cachorrinho aqui. Mas só de você. Às vezes ele aparece assim na entrevista. Ele fica Ai, que escutando, mas coisa! é o Lindo! dom. É,
mas eu quero deixar esse abraço para você e também te agradecer por você estar aqui, me dar a oportunidade de escutar um pouquinho da sua história, mesmo sendo difícil ter que recontar, porque recontar machuca, né? Mas também ter a É, oportunidade. eu falo que nem, não é nem que machuca, sabe? Eu consigo lidar bem com essa situação. Mas, assim, tem alguns momentos, né, que realmente bate a dor um pouquinho. Mas viu, viva o seu processo, tudo no seu tempo. E eu quero que as pessoas mandem mensagens para você. E eu quero que o mais importante realmente aconteça justiça nesse caso, Adriele, para que você consiga viver até o seu luto e até procurar formas até de ressignificar esse amor que eu acredito que ele transborda em você, mas por ter esses processos de justiça, você fica até sem tempo, né? De É, realmente pensar em outra coisa. Mas realmente. Eu falo assim, eu no início eu vivi um luto, eu não vou esconder. Eu já fazia a prática de um esporte um pouco radical, rapel e trilha, e só que de um ano para cá eu notei que entendeu? eu entrei literalmente no luto, sabe? Eu me fechei, eu me isolei um pouco, mas eu sinto essa necessidade de voltar, sabe? De me reconhecer novamente. E Porque eu Adriele, tenho certeza que ele não vai querer isso de exatamente, mim. volte, busque coisas que te façam bem. E eu deixo aqui meu abraço para você, você vai me atualizando também do caso, né? É, Sim. e muito, muito obrigada. Eu que tenho que agradecer, obrigado pela oportunidade, obrigado por abrir essa chance de a gente expor os casos. Eu percebi que no seu perfil tem outras pessoas conhecidas minhas lá, Flavi, se eu não me engano, a Romênia. Então, assim, eu só tenho a agradecer, obrigado por tudo, e que Deus te abençoe também.